Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais esse seminário online da Mundo Geo, hoje em parceria com a Geosoft Latinoamérica. Nós vamos apresentar aqui informações sobre como adicionar dados de subsuperfície 3D no ArcGIS. Daqui a pouco os apresentadores vão detalhar melhor a agenda do seminário online e todo esse conteúdo que vai ser apresentado. Então, queria agradecer a presença de todo mundo. A gente quase bateu o recorde de inscritos nesse seminário online por 100 pessoas. A gente não conseguiu bater, mas a gente, mesmo assim, a gente está tendo uma grande audiência. Queria agradecer a Geosoft Latinoamérica pela parceria, pelo apoio a esse seminário online, e aos apresentadores, a Bartira, o Israel e a Thelma, que já estão online e vão apresentar esse webinar. Só uns lembretes que, ao longo do seminário, geralmente vão perguntando bastante sobre os certificados. A gente vai mandar certificados por e-mail para todo mundo que está online. Os materiais, o vídeo vai estar na página da Geosoft e o PDF vai ser enviado por e-mail também para todo mundo que participou e também vai estar naquele hot site do seminário online. A dinâmica vai ser a seguinte: vai ser feita 3 apresentações, a palestra da Bartira, do Israel e da Thelma, e aí, ao final, vai ser feita uma sessão de perguntas e respostas. Para quem já participou, já conhece, mas quem ainda não participou desses seminários online, a dinâmica é parecida com os anteriores, é bem tranquilo. Vocês podem mandar suas questões nesse campo aqui. Então, vocês vão mandando suas questões, a gente vai guardando aqui para fazer ao final. Bom, da minha parte, era isso. Eu já vou passar direto para a Bartira Carvalho, que vai iniciar a apresentação da Geosoft. Bom, bom dia. Meu nome é Bartira, como o Eduardo apresentou, eu sou executiva de contas da Geosoft. Aqui comigo estão a Thelma, que é nossa gerente técnica, o Israel, nosso analista técnico de geofísica. A agenda da apresentação de hoje vai ser a visão geral da empresa, o que é a Geosoft, os nossos serviços. A gente vai falar de aplicações de software para tratamento de dados geocientíficos com foco no target para ArcGIS. E depois de uma apresentação no PowerPoint, vai ser feita uma demonstração online da utilização do software. A Geosoft é uma empresa com sede no Canadá. A gente tem escritórios em todo o continente. Nosso escritório aqui para atendimento da América Latina fica no Rio de Janeiro, que é onde nós estamos. A sede fica em Toronto. A gente tem um escritório de programadores nos Estados Unidos, um escritório em Londres, que atende a Europa e parte da Ásia. A gente tem um escritório em Petróleo, que atende a África. E a gente tem um escritório em Perth, que atende a Australásia. A gente tem escritórios em Moscou, Índia e Pequim como parceiros, que tem também suporte local nas línguas. A gente produz softwares e soluções para exploração global. Temos atualmente cerca de mais de 5 mil clientes espalhados em todo o mundo. 40% dos nossos profissionais são de geocientistas, o que nos dá um conhecimento bem aplicado da solução que a gente produz. A gente, além de vender, de comercializar licenças de software, a gente também dá suporte, serviços de treinamento, serviços de processamento de dados, entre outros, em português, inglês e espanhol. Nesse webinar, a gente vai falar das nossas extensões que são para o ambiente ArcGIS da ESG. O Target para ArcGIS é uma extensão para processamento de dados de superfície e subsuperfície e adiciona a capacidade de visualização dos dados geológicos no ArcGIS, com foco para a ferramenta 3D, que é o que a gente vai falar mais em detalhe.
O Geochemistry for ArcGIS é uma outra extensão da Geosoft para o ArcGIS da ESG, para processamento de dados geoquímicos. E o interessante é que ele trabalha integrado com o Target for ArcGIS, para lidar com sondagem. O Eduardo vai publicar a enquete número 1, que a pergunta qual a necessidade de vocês quando vocês procuram software. A gente vai ter um tempo para as respostas. Bom, já está aí a enquete, então a gente vai deixar uns 30, 40 segundos e vocês podem votar. A pergunta é, quais as necessidades você quer resolver ao buscar um software neste momento? Como dá para escolher só uma opção, então qual seria a sua principal necessidade ao buscar um software nesse momento? E aí as opções são mapeamento de superfície, mapeamento em 3D, gerenciamento de dados, interpretação de dados ou garantia e controle de qualidade. A gente já tem 70% dos participantes já votaram, vamos chegar até uns... Assim que a gente chegar nos 90 e poucos por cento, a gente fecha a enquete. Bom, acho que já dá para a gente ter uma boa ideia do resultado. Eu vou fechar a enquete agora e a gente vai compartilhar o resultado. Então, dá para ver que o maior interesse é 3D e a gente reconhece que seja isso. Quando a gente apresenta os nossos softwares, geralmente o maior interesse é em 3D e foi isso que motivou a gente a fazer o webinar nesse tema. Obrigada, Eduardo. Então, agora eu vou passar a palavra para o Israel, que vai falar especificamente sobre o Target para ArcGIS e suas características. Bom dia a todos, meu nome é Israel Almeida, sou analista técnico na Geosoft. Bom, o Target for ArcGIS é uma extensão desenvolvida para permitir a apresentação rápida e acurada dos dados de sondagem dentro do ArcGIS. As capacidades dele é que ele tem a capacidade de processar grandes volumes de dados de sondagem. Ele traz uma parte de controle e análise de qualidade para a validação dos seus dados. Permite criar mapas planos, seções e também descrições de sondagem. Também está incluída toda a parte de plotagem 3D e permite integrar com outros tipos de dados provenientes de pacotes de modelagem de mina ou de sistemas de gerência de dados. No Target para ArcGIS são incluídos 2 menus. Um menu é para a parte de superfície que traz algoritmos de interpolação desenvolvidos pela Geosoft. Os algoritmos que estão inclusos são os de mínima curvatura, grigagem e inverso da distância ponderada. Também tem a ferramenta para a criação de isolinhas e de superfície. No segundo menu, que é a parte principal do ArcGIS, é que permite trazer os dados de sondagem. Podemos importar várias fontes, como, por exemplo, Excel, texto, banco de dados, entre outros. Outra grande vantagem é que, uma vez que a fonte de dado tenha sido atualizada, existe um ícone no menu que, com um simples clique, são atualizadas todas as fontes do dado. E também vem a ferramenta de análise e controle de qualidade. Aqui agora, vamos mostrar mapas planos que podem ser criados juntamente com a localização dos furos de sondagem e permite também incluir informações de superfície, além de visualizar as informações projetadas em superfície como fitológicas e geoquímicas. A construção de seções individuais ou múltiplas permite visualizar vários tipos de dados em forma de perfis, barras, faixas de valores, código de rochas e também permite trazer informações interpoladas dentro da seção. Podemos ver à esquerda dados de sondagem com várias informações, assim como uma vista plana e com várias informações em profundidades e perfis. Na figura direita, estamos vendo 3 seções paralelas feitas de uma única vez para poder acompanhar a evolução da anomalia. Nesse slide,
estamos vendo uma criação de log de sondagem, onde você coloca toda a informação relativa ao furo. E uma das vantagens desse log é que você pode configurar para um furo, ou para todos, ou até para um conjunto de furos. À direita, temos o diagrama de cerca, que é outra funcionalidade do software, onde vemos as informações de dados que não estão alinhados. Ou seja, você escolhe os seus furos e você pode ver a informação, por exemplo, litológica, geoquímica desses furos. Então, Eduardo agora vai publicar a segunda enquete, que é sobre qual é o mercado que vocês trabalham, qual é a área de atuação das empresas ou das instituições que vocês trabalham ou participam. Bom, já está aí disponível a segunda enquete, para a gente ter uma ideia melhor sobre a audiência, né, qual que é a área predominante dos participantes. Vamos deixar aí mais alguns segundinhos para todo mundo poder votar. Aqui, infelizmente, a gente só podia colocar cinco opções, então a gente teve que agrupar ambiental e agricultura. Mas já vai dar para a gente... Bom, aqui a gente já vê uma parcial do resultado, então eu vou fechar e vou compartilhar. É isso aí, o ambiental e a agricultura deu 48%, praticamente metade da audiência é dessa área. Depois vem governamental, mineração e educação praticamente empatados e energia por último. É muito interessante, que a maior parte dos nossos clientes são do mercado de mineração. Obrigada, Eduardo. O Target para ArcGIS também traz a ferramenta de interpolação em 3D. É possível construir um modelo de bloco, que denominamos de voxel, a partir tanto dos dados geoquímicos, como também de descrições litológicas. À esquerda, temos uma imagem de modelo de bloco a partir dos valores de sondagem e à direita, um voxel. Também podemos acrescentar que o Target para ArcGIS permite a integração completa com vários outros tipos de dados de superfície. Então, consegue-se visualizar em 3D o nosso modelo integrado com imagens de satélite, modelo digital de terreno, dados geofísicos, geoquímicos, entre outros. Além dos furos de sondagem, isosuperfície em 3D, ou seja, está tudo integrado em um só ambiente. E, por fim, também tem ferramentas para compor banco de dados criando médias ponderadas dos canais ou fazer cálculos das interseções significativas. Bom dia a todos, meu nome é Thelma Engard. Eu agora vou fazer a demonstração do software e mostrando as principais funcionalidades e como podem ser obtidas as imagens que estamos mostrando. Então, eu vou começar mostrando o que seria a etapa inicial do processamento de dados de sondagem, que é a representação em superfície. Então, aqui nesse exemplo, nós temos um mapa com uma imagem de satélite sombreada e informações dos furos de sondagem com os dados projetados para a superfície. São criados vários grupos, né, vários layers, que podem ser ligados ou desligados. E uma coisa interessante também é que as legendas também são criadas de forma automática, conforme os dados. Então, nesse caso, nós temos aqui a informação dos poços e também a informação de análises de ouro e de cobre em percentual. Uma representada
como bandas de cores e outra como perfis. Normalmente, quando nós temos dados de sondagem, o passo seguinte seria realmente a criação de sessões. Antes de passar para as sessões, vou mostrar aqui o menu da criação do mapa plano, em que nós temos, como em todos os nossos softwares, nós temos bons parâmetros por default que permite a criação rápida de um mapa. E você pode refazer o seu mapa usando esses parâmetros default ou os definidos previamente. A caixa de diálogo ela é composta de abas para facilitar. Como são muitos parâmetros a serem definidos, provavelmente, para facilitar, né, a especificação desses parâmetros, então isso é dividido em abas, né? Então, aqui tem a aba com Page Layout, onde você define layout, a localização do plano, onde você pode definir a escala também, como você quer representar seus colares, os dados que quer colocar em superfície, e também se você quer carregar, por exemplo, um voxel, que no caso não está feito. Vou cancelar aqui, que o mapa está pronto, e vou mostrar agora um outro exemplo de dados de uma sessão de sondagem, que seria, como eu já tinha mencionado, o segundo passo para a geração, para a visualização dos dados de sondagem. Eu, na verdade, esqueci de mencionar anteriormente, vou falar agora sobre a importação, né? Um tipo de importação de dados que pode ser feito são dados texto, Excel ou banco de dados, através de importação direta ou de ODBC. Também podem ser trazidos dados do Apply, que é um sistema de gerência de bancos de dados, ou através de arquivos LAS, que é um padrão para poços furos de sondagem. Além disso, tem toda a parte de sistemas de coordenadas e uma parte importante é a análise e controle de qualidade. Na análise e controle de qualidade, podem ser analisados os vários tipos de dados que são importados. Normalmente temos que começar com os dados de colares, que são as informações das bocas dos furos, e depois, se houver desvio de furos, trazemos em seguida o DIP e o azimuth, e outros tipos de dados podem ser trazidos. Para cada tipo de dado, é feito um controle. Então, por exemplo, para o dado de colar, a gente vai verificar se faltam coordenadas na localização, este ou norte na localização do furo, se tem localização duplicada, se a profundidade do furo é menor do que 0 e outras. Como, por exemplo, nos dados from to, você faz outros tipos de análise. Se você está faltando o from ou o to, ou se o from é maior do que o to, enfim, validações de dados. E, no final, você pode gerar um relatório para todos os dados dos furos selecionados, que vai ajudar realmente a ter as informações faltantes, informações erradas, onde você pode voltar ao controle original, seja análise de laboratório, seja descrição de sondagem, e corrigir isso para ter os seus dados com a qualidade necessária. Outra coisa é que a importação é feita para bancos de dados no formato GeoSoft, e que nós podemos mostrar aqui são várias tabelas que se pode acompanhar, né? Os dados são importados, como eu falei, colares, desvios, etc. E essa janela pode ser ocultada para termos maior área de visualização dos dados propriamente ditos. Voltando à sessão, novamente, para a criação de uma sessão, você tem uma caixa de diálogo que permite a escolha interativa da localização da sua sessão e de todos os outros parâmetros, novamente nessa forma de abas, para facilitar e permitir uma melhor especificação e obtenção da imagem desejada.
Então, por exemplo, na parte de localização da sessão, você pode definir de forma interativa. Então, a gente tem aqui um mapa plano mostrando a localização das sondagens e onde nós escolhemos a sessão. E definimos isso com mouse de maneira interativa, que pode ser uma sessão leste-oeste, norte-sul ou com um ângulo qualquer. Também podemos escolher todos os furos, selecionar os furos que nós queremos que faça parte dessa sessão. Voltando à imagem, o que vemos aqui é uma imagem composta de várias informações em subsuperfície, então temos os furos, informações ao longo do furo, como nesse caso a litologia e também o conteúdo de cobre. Essas informações não necessariamente precisam ser ligadas à mineração. Qualquer informação em profundidade pode ser plotada dessa maneira. Temos clientes em várias áreas que utilizam essas informações para aplicações de solo, de meio ambiente, de oceanografia. Sempre que houver informações em profundidade, elas podem ser representadas usando a nossa extensão Target para ArcGIS. Então, em profundidade, nós temos aqui também, ao fundo, a informação interpolada e também podemos fazer interpretações em profundidade. Incluímos também uma vista plana, que está sendo mostrada aí a segunda janela, então temos a seção. Temos uma vista plana que mostra os nossos furos em planta e também em uma linha vermelha, mostrando por onde está passando essa seção. A seção tem sempre uma certa espessura e toda a informação é projetada verticalmente. Na terceira janela de cima, temos alguns perfis de informação de superfície. Então, por exemplo, o ouro coletado em superfície pode ser visualizado como perfil, assim como temos também a topografia, que também está representada ao longo da seção, e também informações geofísicas, como no caso o sinal analítico. Outra funcionalidade do software é a possibilidade de fazer múltiplas sessões paralelas, como Israel mencionou na apresentação. Então, aqui estamos vendo 3 sessões paralelas, novamente com informações várias, ao longo da sondagem. Eu vou aproximar um pouquinho mais para a gente ver melhor, ao longo do furo, a informação litológica e geoquímica combinadas, além de termos também informação interpolada. Então, eu tenho a litologia, tenho os valores de zinco também como bandas numéricas e tenho a informação de ouro interpolada, além de um gráfico também de perfil de, acho que é cobre, de cobre. E o que a gente vê que são 3 sessões paralelas, que nos permite ver a evolução do corpo de interesse. Novamente, para confeccionar uma sessão dessas, é uma caixa de diálogo bastante simples, com todas as informações em aba, onde nós podemos escolher o que queremos mostrar. E aqui nós temos a amostra ouro, o zinco como bandas numéricas, a litologia e a forma de representação, na verdade, são várias. Podemos fazer gridagem em perfil, como já vimos, sendo trigagem, mínima curvatura ou triangulação, além de banda numérica, postagem de valores. E para cada uma das opções de visualização selecionadas, temos inúmeros parâmetros que nos permitem definir ao mínimo detalhe. Então, de uma certa forma, nós temos, como eu já mencionei, excelentes depois que permitem simplesmente dar OK e obter alguma seção e ir refinando isso através da especificação de parâmetros para cada uma das opções.
O próximo projeto que eu vou mostrar é de o que chamamos de diagrama de cerca. Diagrama de cerca, como também o Israel explicou durante a apresentação, é um diagrama que, em realidade, ele faz uma seção de informações que não estão no mesmo plano. Então, ele junta informações, tá? Dá um plano, né? E projeta isso para um plano médio. Então, a gente está vendo aqui à direita, espacialmente, a localização de várias informações de sondagem, mas que não estão no mesmo plano. E isso está representado no mapa. Então, nós temos aqui, deixa eu fazer um zoom para visualizar melhor essa informação. Então, nós temos a informação tanto de sondagem como a informação de cobre, né, interpolado, para ver o comportamento nesses furos selecionados. E nós incluímos também, nesse caso, um 3D para ficar mais fácil de compreender o que fizemos. Então, selecionando aqui o 3D, eu vou abrir o visualizador de 3D. Então, no Target para registro, está incluído também essa ferramenta de visualização 3D, onde nós podemos ver, no caso nós estamos vendo o modelo digital de terreno, na verdade extraído do SRTM, e eu vou desligar ele para podermos ver melhor também os furos em 3D e esse diagrama de cerca, que assim fica mais fácil de visualizar, são informações que estão em múltiplos planos, mas que é feita uma seção para melhor compreensão e interpretação das informações. Em seguida, vou mostrar uma outra ferramenta que está contida no Target para ArcGIS, incluída, né, no Target para ArcGIS, que é a descrição relatório ou log de sondagem. O log de sondagem, todos que trabalham com dados de sondagem devem saber que isso é uma das tarefas que sempre tem que ser feita. A visualização de um relatório de sondagem com toda a informação disponível, levantada na furo. Então, o furo é verticalizado e você representa numa única folha as várias informações. No caso aqui, temos litologia, temos informação de cobre, de ouro e informações estruturais, né? Além também da informação aqui de suscetibilidade magnética. Ou seja, tanto perfilagem geofísica, como análise geoquímica, como descrições do furo, litológicas, geológicas, podem ser visualizadas pelo que nós chamamos log de sondagem. Também, para criar essa descrição, ou relatório de sondagem, novamente uma caixa de diálogo com várias opções. E uma coisa que eu ainda não havia mencionado anteriormente é que todos os parâmetros utilizados podem ser salvos para utilização em futuros projetos. Então, se uma vez você define, por exemplo, um padrão para a descrição de sua sondagem, esse padrão pode ser salvo e usado em todos os projetos de sondagem. Outra coisa importante é que nós podemos fazer esse relatório para um determinado furo e, uma vez que estejamos satisfeitos com o resultado, aplicar para todos os furos ou os furos selecionados dentro do seu projeto de sondagem. Então, a possibilidade de representar os dados de inúmeras maneiras, com a definição de todos os parâmetros
e também a parte de posicionamento da sondagem, onde nós podemos conectar informações, como estão aqui em um número único furo, então aqui com texto e ao lado com a descrição, representação litológica em padrões, então estão num único, e também podemos utilizar outro tipo de informação, como cobre, percentual, com várias representações. Então, a flexibilidade da ferramenta é muito grande, o que facilita a utilização por diferentes tipos de dados. Vou abrir agora o diagrama 3D, que é o de maior interesse, normalmente, né? Atualmente, a evolução da computação e das gráficas, tudo isso nos permitem visualizar todas as nossas informações em 3D, e é o que nos permite realmente conhecer melhor os nossos dados e integrar com outras fontes de informação. Então, aqui é o visualizador 3D, e nessa imagem nós incluímos vários níveis de informação. Informação de superfície do modelo digital de terreno, com informação de imagem de satélite e também informação de geoquímica de superfície. Agora, vou remover essa informação para ficar mais fácil visualizar a subsuperfície. Então, agora, nós temos um voxel. Um voxel é um grid 3D. Nós temos ferramenta para a criação desse grid 3D, através de krigagem, ou seja, interpolação em 3D, com inúmeros parâmetros, podendo, inclusive, incluir anisotropia, ou seja, uma direção preferencial para melhor interpolação das informações. A manipulação do voxel na vista 3D também é algo que merece atenção. Então, nós temos aqui o voxel, ele foi criado por todos os valores, né, que estão no banco de dados, mas normalmente nós temos interesse nos valores mais altos, às vezes são os mais baixos, depende do objetivo. Se for mineração, normalmente mais alto, meio ambiente muitas vezes está interessado em visualizar os valores mais baixos, e aqui eu posso escolher a faixa de valores através do mouse, né? Ou colocando o número aqui da faixa de corte de interesse. Então, aqui eu estou tendo apenas uma parte do meu voxel, e eu posso também calcular o volume da parte visível. Então, tem uma opção aqui nos atributos da estatística de células visíveis, onde eu tenho aqui o meu volume em metros cúbicos, né? Então, a Geosoft ela é especializada em software para exploração. Então, permite obter rapidamente, até no campo, simultaneamente as sondagens, já visualizar suas informações, mas permite também chegar até uma primeira estimativa de recursos através desse cálculo de volume. No caso, nós temos também, nesse 3D, que como eu falei está bastante completo, além de ter esse voxel de ouro que nós estávamos visualizando, eu tenho também uma isosuperfície do valor de 100, aqui em laranja. Deixa eu desligar os outros grupos para ficar mais fácil de visualizar a informação das isosuperfícies, no caso dos valores de 100 do cobre. E temos também uma seção interpretada, que era o que a gente havia mostrado, uma seção, havia uma interpretação. Isso também pode ser visualizado em 3D. Então, isso aqui está nos objetos 2D, né, que é uma seção. Outra informação de seção. Outra
informação de inscrição. Estou removendo para ficar mais fácil de ver. Aqui abaixo nós temos um grid de ouro de superfície. Também vou remover, ficando só com os isovalores. Agora vou voltar a mostrar o voxel de cobre. E vou mostrar também a integração com outro tipo de dado, que no caso são dados de geofísica de IP. Então, polarização induzida, que você pode também integrar. E aí, como a gente está falando, claro, da nossa área de interesse, e outra coisa interessante é que nós podemos fazer o clipe de várias informações simultâneas, de todas as informações simultaneamente, em qualquer direção, né? Na direção X. Voltando aqui ao clique de todas as informações, tanto na direção X, como na direção Y, como também na direção Z. Na adição ao 3D, nós podemos trazer planos, superfície de relevo, grids que sejam planos ou seções. Grids, na verdade, incluem imagens, né? Imagens que podem ser geradas em outros softwares, todas as imagens suportadas pelo ArcGIS, incluindo as extensões que são adicionadas pelo target para ArcGIS, além de voxel, isosuperfícies, os furos de sondagem, símbolos e todos os dados de também 2D. Um shape que você tenha, um layer da área, todos esses podem ser incluídos. Arquivos de várias origens. E também nós podemos exportar os nossos resultados em 3D, como, por exemplo, um 3D PDF, para que sejam enviados para pessoas que não têm o software poderem visualizar toda a informação em 3D. O target para ArcGIS também inclui, como eu já havia mencionado, a criação do voxel 3D Grid. Então, aqui a caixa de diálogos 3D Grid, pode calcular a célula, e é importante que você pode ter uma célula diferente em Z, porque normalmente os dados são muito mais amostrados em Z, em profundidade, do que espacialmente. E temos também a possibilidade de ajuste do variograma, da trigagem, com modelos esféricos, de potência, gaussiano ou exponencial. Além da criação do voxel, também tem ferramentas para conversão de voxel, importação ou exportação para outros formatos, incluindo formato XYZ, que é aceito por todos os softwares, então, a integração completa de dados. Bom, para finalizar a minha parte, gostaria de mencionar também que nós temos um plugin gratuito para o ArcGIS para visualização de grids e mapas da Geosoft no ArcGIS, ou seja, também para envio de mapas para quem não tem a ferramenta. O plugin gratuito pode ser baixado da nossa página web. Bom, muito obrigada pela atenção. Vou passar a palavra agora para a Artira, que vai seguir aí com o nosso webinar. Obrigada, Thelma. Obrigada, Israel. A gente teve uma quantidade muito grande de perguntas. A gente não vai conseguir responder todas. O Eduardo vai fazer algumas perguntas e todas aquelas que a gente não conseguir responder online no webinar, a gente vai responder por e-mail. Algumas já foram respondidas na janela do chat. Ok, obrigado, Bartira, Israel e Thelma pelas apresentações. Aí, deu para ver pelo volume de perguntas que o tema é de muito interesse
e que a própria apresentação gerou muito questionamento aqui. A gente tem aqui umas 7, 8 perguntas marcadas, vamos tentar fazer todas, que a gente tem tempo, e aí o restante vocês vão ter um trabalhinho depois para responder por e-mail. Bom, o Diego Silva, ele pergunta se o Target e o Geochemistry, como eles são adquiridos? Bom, as licenças do Target e do Geochemistry são comercializadas pela Geosoft. O nosso e-mail para perguntas gerais é info.sa@geosoft.com. Então, pode entrar em contato com a gente, informações da instituição ou da empresa, a gente analisa caso a caso e segue com a parte comercial da conversa. Obrigada. A Carla Yamara de Passos Vieira, ela pergunta se tem algum material relacionado a esse tema no site. O site da Geosoft tem um monte de informação, tanto sobre a empresa quanto informações técnicas, estudos de caso. A gente tem alguns casos de clientes nossos que foram publicados. A gente tem uma revista também, a Earth Explorer, que tem bastante aplicação das ferramentas da gente. E fala também de como as empresas estão trabalhando, tem parcerias com universidades, então a gente estimula que vocês visitem a página, que é www.geosoft.com. Tem a parte de suporte, e ali tem bastante informação técnica, inclusive vídeos e os tutoriais da gente também estão publicados lá. Eu vi que tem perguntas sobre tutoriais, inclusive. Está publicado na nossa página. Ok, eu coloquei no chat também o site, então é só pegar pelo chat também. O Leandro Coracini, ele pergunta se o QAQC do TFA só analisa erros no banco de dados ou se existe uma ferramenta para análise de duplicatas, por exemplo. A ferramenta para análise de duplicatas, na verdade, ele está incluído no Geochemistry para ArcGIS. Então, seria a parte de análise, realmente controle e análise de qualidade geoquímico específico. Ok. O Paulo Marques pergunta qual versão do ArcGIS está sendo usada. E eu tinha visto uma outra pergunta, agora eu não vou conseguir achar aqui. Ele estava perguntando se podia ser instalado no ArcGIS 9.3. Então, o Target e o Geochemistry são compatíveis com o ArcGIS 9.3 SP1 e em diante, até o 10. Esse que nós estamos usando é o 10. Ok. A Iavana Andrade pergunta se existe a possibilidade de fazer modelamento e criar modelos de bloco, ou o software não se aplica a isso. Então, o voxel que nós mostramos é um modelo de bloco. Ele é gerado a partir da interpolação dos dados geoquímicos ao longo da sondagem. E eu acabei que não mostrei, mas também podemos criar o voxel litológico, que é um modelo baseado nas informações litológicas. O mais comumente chamado de modelo de blocos é o baseado nas análises químicas. Foi o voxel de cobre que eu estava mostrando. Mas, na verdade, também pode fazer voxel de outras de outras informações, né? Mas seja ao longo do fundo. Isso, mas aquele modelo de blocos normalmente é construído em função das informações geoquímicas analisadas ao longo da sondagem. Ok. O Hugo Ribeiro pergunta como ele pode utilizar essa ferramenta na produção de seções topo-batimétricas. Tendo as informações, porque na verdade as informações topo-batimétricas, né, seriam realmente superfícies 2D, né, grids obtidos a partir da mudança. Então, são informações do tipo X, Y, valor, né? E, nesse sentido, elas podem ser obtidas porque é incluído um menu que eu não cheguei a mostrar no demo, mas o Israel mencionou na apresentação. Então, o Target para ArcGIS inclui um menu de superfície, onde as informações de topografia e batimetria podem ser interpoladas,
criando grids 2D, né, o que nós chamamos de grids 2D, e essas informações podem ser visualizadas também no visualizador 3D, em forma de superfície de relevo. Tem uma outra pergunta aqui da Jordana Azevedo. Ela pergunta se existe alguma proposta de cursos online voltados para o uso do ArcGIS para essa área. A Geosoft, a gente tem algumas modalidades de treinamento. Alguns treinamentos são contratados pelas empresas, que são nossos clientes. Algumas vezes tem treinamento nas universidades. E a gente tem treinamentos públicos, que a gente realiza aqui no escritório da gente no Rio. E também a gente tem treinamento online. Então, a gente ainda não definiu nenhuma parceria com a Mundial sobre isso, mas não é impossível de se fazer. Na verdade, para informações de treinamento, vocês podem, quem tiver algum interesse em saber mais detalhes, pode também entrar em contato com a gente pelo info.sa@geosoft.com. Só se você puder repetir onde que tem as informações de treinamento, tem no site mesmo ou é só por e-mail? A gente tem programas de treinamento publicados no nosso site. A agenda de cursos públicos e cursos online também fica publicada no nosso site, na parte de suporte. Tem training schedule e tem tudo publicado lá. Se não tiver achando, pode entrar em contato pelo e-mail que a gente direciona com o link certinho. Pelo info.sa@geosoft.com. Ok. O Leandro Coracini, ele pergunta sobre uma sessão geológica em 3D que foi apresentada. Ele pergunta como foi gerada aquela sessão. A sessão foi gerada utilizando o menu do Target para ArcGIS. Vou mostrar. Vou abrir aqui, eu tinha que ter um tempinho, então vou abrir aqui para mostrar. Melhor ainda, a gente vê na prática. Na verdade, o passo a passo, tanto na importação dos dados, das configurações do projeto, criação de sessão, dos blocos de diagrama 3D, do controle de qualidade, tudo isso está publicado no tutorial da gente que está no site. Então, no webinar não daria nem tempo de a gente entrar passo a passo como se fosse um treinamento. Ela vai mostrar onde é que fica a caixa de diálogo para essa criação, mas no tutorial tem detalhado passo a passo. O tutorial é gratuito, está na página. Aqui é a barra de menus do projeto do Target. E a opção para a sessão está aqui, onde eu vou usar os parâmetros anteriores. E primeira coisa, normalmente, é localizar a sessão. Então, eu havia mostrado que pode ser interativamente, clicar e selecionar aqui o retângulo onde vai ser feita a sessão, e aqui a inclusão de dados. 3D, perdão. Eu tinha entendido que era sessão. Mas deixa eu abrir. No 3D, da mesma forma, né? Então, no 3D, na verdade, você deve abrir o visualizador 3D, tem aqui os ícones para a criação de uma nova vista 3D vazia. Eu vou ativar a vista já pronta. Enquanto nós ativamos o visualizador 3D, tem um menu para adicionar para o 3D um plano e aqui é a vista plana. E aqui também nós podemos adicionar grids de plano ou seção. Então, na verdade, é nessa opção que nós incluímos as seções, né? Elas foram criadas anteriormente, então nós temos que buscar no disco. Então, elas foram criadas como eu mostrei antes, né? Aqui são os vários formatos suportados, né? São inúmeros formatos de imagem que são suportados para serem visualizados em sessão. Então, basicamente, importa os dados, faz controle de qualidade, cria mapa plano, cria sessão única, sessão empilhada, pode criar os blocos de diagrama 3D,
criar o voxel, que é o grid com a célula 3D, e integrar tudo isso dentro da ferramenta 3D que a Thelma mostrou. Os arquivos são criados e no 3D Viewer os arquivos são carregados para visualização dessa forma. No tutorial tem o passo a passo. Ok. Bom, a gente está chegando ao final do seminário online. Antes de pedir as considerações finais, eu queria só comentar que a gente, nesse seminário online, a gente bateu o recorde de participantes numa mesma edição. O número final é difícil da gente saber porque tem muita gente que assiste em grupo, 2 pessoas, 5, 10, então não tem como saber. Mas de logins únicos, pela ferramenta aqui, a gente está próximo dos 800. Na verdade, o Guilherme está me passando aqui 753 logins. Então, esse foi o webinar que a gente bateu o recorde. Queria agradecer aí a Geosoft, que também ajudou a gente fez a divulgação em conjunto, e o tema é bem interessante, né? Mostrou aí que teve muita procura mesmo. Bom, queria pedir então as considerações finais da Bartira, do Israel e da Thelma. E aí no final eu só vou dar uns lembretezinhos sobre certificados e arquivos. E a gente estamos no horário. Que bom. Então a gente queria agradecer a todos os inscritos, o sucesso. A gente sabe que realmente tudo que se relaciona a 3D chama atenção, porque é a melhor maneira de visualizar os dados, né, essa quantidade cada vez maior de dados que a gente tem acesso. A gente queria agradecer muito a organização da MundoGel, a disponibilização da ferramenta, a dedicação do Eduardo, do Guilherme, que a organização ficou muito boa. E a gente está disponível para qualquer pergunta que vocês tenham pelo e-mail. A gente realmente se compromete a responder todas as perguntas e enviar o PDF e a disponibilização do vídeo da apresentação. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada. Agradecer, MundoGel, a todos os inscritos, todos os participantes, os organizadores, o pessoal que trabalhou também na página, fizeram um trabalho excelente de divulgação. Nós estamos à disposição de vocês, a Geosoft. Teve um imenso prazer em participar desse projeto. Muito obrigado e até a próxima. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos os presentes, a MundoGel. E, em conclusão, nós mostramos nesse webinar como nós podemos transformar os dados, importar, atribuir sistemas de coordenadas e, principalmente, visualizar as informações em 2D e 3D, possibilitando a extração de informações a partir dos dados. Muito obrigada e estamos à disposição. Bom, queria agradecer, então, a todos que estão online ainda com a gente, aos palestrantes aí pelas apresentações, a Bartira Carvalho, Israel Almeida e Thelma Isengard, a Geosoft pelo apoio a esse webinar. A gente espera aí poder fazer novos eventos em parceria. E queria só alguns lembretes, né? Como a Bartira já falou, teve muita pergunta mesmo, então elas vão ser respondidas depois por e-mail. Os certificados vão ser enviados na quinta-feira, o Guilherme está me falando aqui, por e-mail. Se alguém não receber, é só entrar em contato com ele pelo mundogel@mundogel.com. Os materiais, a gente vai enviar também um e-mail para todo mundo que participou, com o link para onde está o vídeo e vai ser enviado o PDF também. Lembrar da agenda dos próximos seminários. Na semana que vem, dia 16 e 17, a gente vai fazer 2 seminários online sobre o mesmo tema. Sobre a imagem de satélite e ferramentas de GIS para cadastro ambiental rural. Eu coloquei os links no chat. Quem quiser se registrar, as inscrições já estão abertas. Queria pedir para vocês preencherem, assim que terminar esse seminário online, preencherem um formulário para avaliar como que foi o uso da ferramenta, como que foi a experiência de vocês no uso da ferramenta, e também tem algumas, se vocês tiverem alguma sugestão de outro assunto que vocês queiram que seja mais aprofundado, tem lá um lugar para fazer sugestões. Bom,
é isso, queria agradecer, a gente cumpriu rigorosamente o nosso horário que estava programado. Mais uma vez agradecer aí o pessoal da Geosoft e a gente convida vocês a participar dos nossos próximos seminários online. Muito obrigado a todos e até a próxima.